Oi, pessoal! Aqui quem fala é Gabriela, professora de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai revisar os conteúdos de Geografia Física, observando o contexto dos continentes europeu e asiático. Apesar da Europa e da Ásia fazerem parte de uma mesma placa continental, ou seja, de uma mesma plataforma continental, são considerados dois continentes diferentes. E essa divisão de onde começa um continente e onde começa o outro é dada por elementos geográficos, como montanhas ou estreitos. Os elementos geográficos que a gente tem para separar o continente europeu do continente asiático são, a leste, os Montes Urais, que são uma cadeia montanhosa, a sudeste, a Cordilheira do Cáucaso, que também é uma cadeia montanhosa, e a sul a gente tem o Estreito de Bósforo, que é basicamente um canal de água que liga dois corpos hídricos, mas separa duas porções de terra. Há também um outro elemento geográfico que é importante a gente ressaltar, que é o Estreito de Gibraltar, que ele é o que divide o continente europeu do continente africano. O Estreito de Gibraltar está bem no sul da Espanha e no norte de Marrocos. A gente tem então os Montes Urais, que, como já falei, são cadeias montanhosas, e são extremamente importantes porque separam sim o continente europeu do continente asiático, porém eles também são um marco da divisão entre Rússia europeia e Rússia asiática. Aqui na direita do slide nós temos um mapinha de onde se encontram essas divisões e a estrela vermelha indica exatamente onde ficam os Montes Urais. Aqui nós temos a imagem a partir do Google Earth da Cordilheira do Cáucaso, que é uma das outras divisas entre o continente europeu e o continente asiático. Novamente, temos um mapinha com a linha divisória em amarelo e a estrela vermelha, ela significa o local onde está essa cordilheira. Essa é uma região com uma cultura riquíssima, porém com uma história de muito conflito político. E aqui o Estreito de Bósforo. Essa é uma imagem de satélite também retirada pelo Google Earth. Nessa imagem a gente vê um canal que liga dois corpos hídricos, um mais a norte e um mais a sul, e que divide duas massas continentais. A configuração de todos os estreitos do mundo é basicamente a mesma, a diferença é que alguns podem ser mais largos, outros podem ser maiores. Esse, no caso, a maior distância entre os continentes é de 3 km e a menor é de 550 metros. Como eu já falei, a Europa e a maior parte da Ásia fazem parte da mesma placa tectônica, ou seja, uma das placas que compõem a crosta terrestre. Essa placa é a placa eurasiática. É bom a gente relembrar que as áreas que estão mais próximas do centro das placas, elas tendem a ser mais estáveis, ou seja, não vai ter tanto o efeito de tectonismo. Então, quando tiver um terremoto, ele provavelmente não vai ser tão sentido nessas áreas. Já nas regiões próximas aos limites das placas, podemos sim ter eventos tectônicos mais frequentemente. Inclusive, no dia 30 de outubro de 2020, houveram abalos sísmicos na região do Mar Egeu, que fica próximo à Grécia. Foram terremotos de magnitude 7.0 na escala Richter. A escala Richter é o parâmetro que a gente tem para medir qual é a magnitude, ou seja, a força que é sentido desse terremoto. Ele vai de 0 ao infinito, porém é muito difícil passarem de 10. Além dos terremotos, os limites das placas são marcados também por vulcões. Isso porque os vulcões são gerados a partir da movimentação das placas que movimentam o magma no interior da Terra. Quando esse magma acha uma brecha, ele tende a sair e ele é expelido em forma de lava. Isso é através dos vulcões. A gente pode resumir o relevo da Europa, então, entre uma maior parte composta por planícies, ou seja, áreas planas ou com pequenas ondulações no relevo, em maciços cristalinos.
Os maciços cristalinos são áreas compostas por rochas cristalinas bem resistentes. Em sua maioria, são rochas magmáticas. Rochas magmáticas, lembrando que são a mesma coisa que rochas ígneas, ou seja, elas foram produzidas, foram criadas dentro da Terra com o resfriamento de alguns cristais. E além das planícies, a Europa também tem algumas cordilheiras, como as que a gente já viu anteriormente. Além daqueles, é possível a gente destacar também os Alpes, que estão localizados nesse retângulo vermelho na nossa imagem que foi tirada do Google Earth. Eles são importantes porque, além de estarem em diversos países, fazerem parte da geografia de diversos países, é a partir do derretimento do gelo que tem no topo das montanhas que tem a nascente de alguns rios. Falando nos rios, um desses que nasce nos Alpes, na região da Suíça, é o rio Reno. O rio Reno ele passa por alguns países, como por exemplo a própria Suíça, a França e a Alemanha, e ele deságua no Mar do Norte, dentro do território dos Países Baixos. Outro rio europeu que nós temos é o rio Sena, que é frequentemente citado na literatura. Ele corta toda a cidade de Paris e ele está totalmente dentro do território francês. A foz dele é no Canal da Mancha. Outro rio que nós temos é o rio Danúbio, que ele nasce na Floresta Negra, dentro da Alemanha, e ele deságua no Mar Negro, em forma de delta, sendo essa a foz dele. E ele é muito importante porque ele é a fronteira natural, é o limite de 10 países diferentes. E o último rio destacado nessa imagem, retirado do Google Earth, é o rio Volga. Ele nasce em território russo e deságua no Mar Cáspio. Esse é o maior rio que tem no território europeu. Claro que existem diversos outros rios, mas eu selecionei apenas alguns para essa aula. Mas por que eu selecionei esses rios especificamente? Porque foram nas margens desses rios, principalmente do Reno, do Danúbio e do Volga, que começaram a se desenvolver as primeiras áreas urbanas, ou seja, foram criadas vilas que eventualmente se transformariam em cidades. Isso porque a disponibilidade de água fez com que as pessoas pudessem plantar nas margens dos rios. É possível dizermos, então, que a disponibilidade de água está ligada intrinsecamente com a produção agrícola. Isso porque, para garantir a produção agrícola, a gente precisa principalmente de duas coisas. A primeira é água para irrigação e a segunda são solos férteis. E a Europa tem as duas coisas. A agricultura na Europa ela tem a base na produção para o mercado interno, ou seja, a produção que for feita no país, ela fica no país, a menos que haja um excedente, aí sim eles exportam esse excedente. Porém, é muito comum também a importação de outros produtos agrícolas, principalmente porque a produção principal deles é o trigo. O clima ideal para a produção de trigo é um clima mais ameno, um pouco mais frio, que é justamente o que é encontrado na maior parte da Europa. Vimos alguns dos aspectos geográficos do continente europeu. Outros que nós vamos ver mais para frente são o clima e a vegetação. Nós veremos em conjunto com o do continente asiático na próxima parte da aula. Adentramos assim nos aspectos geográficos do continente asiático. A Ásia é o maior continente do mundo que faz fronteira com a Europa, a África, a Oceania e a América. Nós já vimos as fronteiras entre a Europa e a Ásia, que são os Montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso e o Estreito de Bósforo. O limite geográfico entre a Ásia e a África é o Estreito de Suez e o limite geográfico com a América é o Estreito de Bering. O Estreito de Bering não está representado nessa imagem retirada do Google Earth, mas ele liga o território russo até o território
estadunidense do Alasca. Durante invernos mais rigorosos, é possível que a água que passa nesse estreito congele e tenha como atravessar essa fronteira a pé. Inclusive, até 1867, o Alasca era um território russo. Os Estados Unidos compraram o Alasca porque lá é um grande depósito de recursos naturais. O Estreito de Suez é, na realidade, uma via artificial. Em 1869, foi inaugurado uma passagem que ligava o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Essa passagem ficou conhecida como Canal de Suez e o objetivo principal dela era facilitar as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, mas principalmente a França com a Ásia. Isso porque a França e o Egito foram os construtores. Só que a dívida externa do Egito era muito grande, então eles foram obrigados a vender a parte deles do canal para a Inglaterra. E durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra fez alguns acordos que fizeram com que tivessem o controle total e a dominância sobre o Canal de Suez. Eles tinham muito interesse nesse canal porque essa era a principal rota que ligava os comércios entre a Europa e a Ásia. Então, se você controlasse o canal, você poderia cobrar qualquer imposto que você quisesse sobre qualquer embarcação que passasse por ali. Esse controle foi até a década de 1950, quando o Egito se rebelou contra as forças britânicas e tomou o canal de volta. Depois disso, a ONU confirmou a legitimidade egípcia sobre o canal. Já vimos também que a Ásia se encontra em grande parte dentro da placa eurasiática, porém, nas porções sudeste, leste e sul, existem pequenas placas que causam instabilidade tectônica. Portanto, essas são as regiões onde há maior atividade tectônica, ou seja, tem vários terremotos e, por consequência, tem vários tsunamis também. Isso porque os tsunamis são provocados pela movimentação tectônica. E como também já foi dito, o tectonismo está bem relacionado com o vulcanismo, portanto, nessa área a gente tem bastantes vulcões e ilhas vulcânicas. Nós podemos resumir o relevo da Ásia em muitas cordilheiras, como por exemplo o Himalaia, e muitos planaltos, que são regiões mais altas, só que com relevo mais plano. E a gente pode ter como exemplo o Planalto Central Siberiano e o Planalto do Tibete. Nas demais áreas, a gente tem algumas planícies e a maioria delas é agricultável, onde o clima permite. Porque, claro, existem algumas planícies que se encontram em regiões desérticas, então não tem como plantar nessas áreas. Mas mesmo em algumas regiões desérticas, nós temos disponibilidade de água, como por exemplo nesse local apontado no mapa. Esse local ficou conhecido na antiguidade como Crescente Fértil, porque, mesmo em meio a um deserto, existe a possibilidade de plantar por causa da água e dos rios que correm nesses locais. Temos então o rio Tigre e o rio Eufrates, que estão numa área que antes era conhecida como Mesopotâmia, mas hoje é principalmente o Iraque. O rio Eufrates, além do Iraque, também está nos territórios da Síria e da Turquia, mas ambos desaguam no Golfo Pérsico. E temos também o rio Jordão, que nasce nas colinas de Golã e deságua no Mar Morto. Vale relembrar que o Mar Morto é o ponto mais baixo do mundo em terra seca, ou seja, no continente. Mas o Rio Jordão ele tem uma grande importância histórica, valendo ressaltar a Guerra dos 6 Dias de 1967, que aconteceu principalmente por causa da captura da nascente desse rio nas colinas de Golã por Israel. O que aconteceu então foi: Israel invadiu a Síria para capturar a nascente desse rio, que fica nas colinas de Golã, e eles capturaram também o Canal de Suez. Claro que não foi uma coisa simples, tanto que mais para frente teve uma outra guerra chamada Guerra do Yom Kippur, que
teve os mesmos conflitos a serem tratados. Mas esse assunto já foi passado na nossa live sobre conflitos no Oriente Médio. Já do outro lado da Ásia, a gente tem o rio Ganges, que ele nasce do derretimento do gelo que está no topo do Himalaia. Ele percorre a Índia e Bangladesh e ele deságua na Baía de Bengala. Esse rio é considerado sagrado para os hindus, que são a maior parte da população da Índia. A gente tem também o Rio Amarelo, que é um dos mais importantes na China, porque as terras em sua volta são extremamente férteis e tem muitas jazidas minerais. E por fim nós temos o Rio Yangtze ou Rio Azul. Esse sim talvez seja o rio mais importante da China, porque na área do seu delta, ou seja, na foz onde deságua, é produzido cerca de 20% do seu PIB a partir dos produtos. Além, é claro, de estar nele a hidrelétrica das Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo. Aqui nós temos uma imagem do satélite retirada do Google Earth dessa hidrelétrica das Três Gargantas. A capacidade total de geração de energia dessa hidrelétrica é de 22.500 megawatts. Isso é energia suficiente para cerca de 60 milhões de chineses. O que a gente pode falar dos solos da Ásia é que a Ásia é um continente gigantesco, então tem vários tipos de solos diferentes. Por exemplo, na Sibéria a gente encontra solos bem ácidos, ou seja, tem elementos químicos que fazem com que as características desse solo seja ácido. Nas áreas onde a vegetação predominantemente é de estepes, que a gente vai ver mais profundamente na próxima aula, os solos são geralmente muito férteis, são considerados chernossols, que são os solos mais férteis do mundo. Também são chamados de Chernozem. Já nas regiões próximas aos trópicos, os solos são bem menos férteis do que nos outros, mas ainda assim tem plantação. Essas plantações são principalmente de arroz, que é a base da culinária deles. E na próxima parte da aula veremos os climas e as vegetações da Europa e da Ásia.